Do 10, venha participar em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Papai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Rafa, Senhor, que se coloca disponível e disposto, Senhor, para trazer essa mensagem onde o Senhor já falou com a vida dele, Senhor, e que essa palavra, Deus, venha cair em terra boa, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Guarda a vida dele, guarda a sua casa, Senhor, guarda tudo que o Senhor tem colocado nas mãos dele para ele administrar, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Acho que eu nunca subi aqui para pregar como hoje. Nunca me vi numa situação da vida como eu tenho vivido, mas Deus é fiel, né? E Ele nos sustenta em todo o tempo. Então, como o pastor falou, né? Antes de falar com vocês, isso aqui cortou muito, isso aqui que a gente vai conversar hoje cortou muito em mim primeiro. Mas antes de eu ir para a palavra, eu até sinalizei para o pastor ali a hora que ele começou a fazer a abertura, tipo assim, você vai pegar tudo que eu preparei, mas é o Espírito quem conduz a mim, porque as mesmas coisas que ele disse na abertura, os louvores, o testemunho, o que a Dani trouxe, tudo está conectado, e a gente não se conversou para falar sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Então, deem ouvidos ao que o Senhor quer falar com você nessa manhã, amém? Porque comigo Ele tem falado há alguns dias, e com cada um que eu mencionei aqui, de alguma forma o Senhor também tocou, para que esse culto fosse de adoração a Ele, mas para que a gente saísse daqui de uma forma diferente hoje, amém? Dani, você comentou aqui sobre compartilhar, e numa das primeiras vezes que eu vim aqui na oração, foi até lá embaixo, foi na nossa reunião, na verdade. Você compartilhou uma situação e aquilo me rasgou sobre a forma como o Senhor te sustentou no seu momento de vale, no seu momento de dor, de escuridão. E parte do louvor que a gente louvou hoje me remeteu àquele momento que você compartilhou aqui. Não era um momento de oração, mas nós fizemos uma linda comunhão aqui naquele dia. E o louvor falava assim: te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Irmãos, todos nós estamos com alguma batalha. Verdade. É física, é emocional, é financeira, é conjugal. Eu não sei qual é. Eu sei, e alguns irmãos sabem, as que eu tenho vivido, não tem sido fácil. Como eu disse, era uma situação que até então eu não tinha passado. Mas é o Senhor quem guerreia por nós. Verdade. Para Ele não tem impossível. Seu Ademir, eu não sei qual é a sua guerra, qual é a sua luta. Vanusa, Tiago, não sei quais são as suas lutas. São espinhos na carne, são tentações, são provações, eu não sei, mas o que o Senhor me incomodou naquele lugar aqui hoje é para dizer para você, não preparei nada disso para falar aqui, irmãos, que essa guerra que você está batalhando, dependendo da sua posição hoje, ela está vencida. O Senhor venceu na cruz por nós todas as batalhas que a gente vive na carne hoje. Amém, irmãos? A palavra ia ser muito mais doce, muito mais amorosa, como é o Senhor Jesus. Mas isso é amor da parte de Deus para as nossas vidas, porque Ele cuida, Ele nos chama a atenção para aquilo que Ele está falando. E eu ia pedir para Ian abrir para nós, em 1 João 4, a partir do verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama
conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quem confessa? Aleluia! Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, irmãos? Esse versículo vai ser um pouco da base do que a gente vai falar hoje, mas eu queria que vocês frisassem o que, desde o 7 até o 21 que nós falamos, que nós lemos, sobre a ênfase dada por João ao amor aperfeiçoado. Vocês conseguiram pegar isso? Aperfeiçoado, perfeito, amor. Deus é amor porque Ele nos amou. Esse é o amor que nos constrange, e é por esse amor que a gente tem que entregar as nossas vidas para adorá-lo, para louvá-lo, para agir como Jesus agiu nessa terra. O versículo 9 e no 10 é uma síntese do que fala lá em João 3,16. No 17a, volta lá, Ian, por favor, no versículo 17. 1 João 4,17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. De que forma? Vivendo de acordo com o Senhor, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz por nós, vivendo como Ele viveu. Volta um pouquinho mais no 15. Por favor. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A permanência de Deus nos é garantida pela palavra, e a gente precisa viver de acordo com essa verdade, porque é muito comum a gente, nos momentos de vale, de deserto, de opressão, a gente esquecer desse amor. A gente não conseguir olhar para esse amor e saber que lá é o socorro que a gente precisa. É a única forma que a gente tem de sair do deserto, do buraco, da escuridão. Deus nos chama a amar uns aos outros para que sejamos curados de nós mesmos, das nossas vaidades humanas, para conseguirmos encontrá-lo novamente. E por que novamente? Porque isso foi corrompido no jardim. Certo? A gente tinha uma comunhão, era para termos uma comunhão perfeita com o Pai, não fosse a queda. Então, novamente, o Senhor nos conduz ao arrependimento, para que o nosso coração esteja com Ele. Eu cito esse versículo algumas vezes, e conversando com os amigos, ele sempre me vem à mente de como a gente precisa se humilhar diante do Senhor.
e lembrar de quem nós somos de fato, que sem Ele nós nada somos. Em João 3,30, sintetiza muito do que eu penso ultimamente sobre como nós devemos estar diante do Senhor. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. As vaidades que eu comentei no início, muitas vezes nos impedem de enxergar onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando. As nossas vaidades nos impedem de acolher, como o pastor falou. E aí o nosso dedo está sempre apontado para o pecado de algum irmão. Mas a gente não consegue cuidar muitas vezes do nosso coração, da nossa língua. Então, nessa manhã, essa guerra, que talvez seja a sua língua, a sua boca, na forma de falar, na falta de acolhimento, entrega isso para o Senhor, para que Ele possa demonstrar o seu amor através da sua vida, onde você estiver. 1 João 4, 17, 18, a gente vai voltar lá. A gente vai reforçar essa parte para a gente já fazer uma transição. 1 João 14, 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Então, Jesus viveu, andou por esse mundo, foi tentado em todas as coisas e nenhum pecado foi achado nele. Esse é o nosso exemplo. 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem já teve medo? E quem se esqueceu do amor durante o medo? Quem não lembrava que existia o amor? Quem ficou tão ofuscado, tão dolorido, tão magoado, que se esqueceu do amor? Eis-me aqui, Senhor. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu quero ser aperfeiçoado no amor. E a gente vai aprender um pouco disso hoje, tá? Eu não lembro quem foi, pastor Daniel. Coloca aqui, por favor, Marcos 2,16, né? 2,17. Pode colocar no 16, por favor. Marcos 2,16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Pode deixar aí, a gente já vai no próximo. Essa semana eu vi um vídeo rápido de alguém comentando, apontando o dedo, sobre um comportamento da Aline Barros, quando ela foi num programa na TV. Eu não sei de quando é o programa, mas o vídeo, a fala da pessoa falava uma coisa e o vídeo mostrava outra. E o que é isso? É exatamente o que o pastor falou, né? Então, onde nós devemos estar e como nós devemos estar? Dentro da nossa bolha evangélica. Eu não falo com mais ninguém do mundo, eu só me relaciono com pessoas que professam que são cristãs, ou eu tenho que ir lá fora no mundo e saquear o inferno e fazer uma bagunça lá e trazer todas essas pessoas para Jesus? Amém? Eu creio que a gente tem que estar lá fora, batalhando, e a gente vem aqui, se prepara, vai lá e resgata. E a postura dela, de anos de ministério, de louvor e adoração, era de uma pessoa que não compactuava com o que estava acontecendo à sua volta, mas ela não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus, de mostrar o louvor e a adoração, o amor que ela tem a Deus naquele lugar. A gente tem que estar onde? Dentro da nossa bolha? Ou a gente vai se retrair, como os fariseus falavam aqui nesse lugar, e a gente vai se limitar às nossas relações, vai limitar as nossas relações a quem também é cristão. A gente precisa de acolhimento, precisa de preparo espiritual, de santificação para estar nesses lugares. Mas a gente é chamado para estar lá. Amém? 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores.
Por isso que eu falei que toda essa ministração não começou aqui, não começou em casa, quando eu fiz o esboço. Por quê? A gente vai falar disso. A cultura judaica, ela ensinava que para que a gente conseguisse alcançar a salvação, a gente deveria fazer boas obras, né? As pessoas tinham que nos ver orando em praça pública, esses mesmos fariseus, amém? E eles desejavam muito mais obediência às leis de Deus e aos afazeres, ao mostrar que eu estou fazendo determinada coisa, do que ao amor, do que ao acolhimento, do que ao arrependimento. Ah, mas Rafael, o Senhor não nos pede para que a gente obedeça aos seus mandamentos? Sim, mas a gente precisa entender qual é a intenção da obediência. A obediência é para nos livrar do castigo, como a gente leu, ou porque eu amo tanto Jesus, eu amo tanto ao Senhor que se entregou por mim, que eu vou obedecê-lo. Qual tem sido a motivação do nosso coração para obedecer aos mandamentos do Senhor? Você tem sido pego em situações em que volta e meia você precisa se corrigir, se arrepender diante do Senhor? Ou porque você o ama, você tem isso sempre em mente, sempre alerta para que você o obedeça? Vou deixar essa reflexão para vocês. Deus sempre ensinou que devíamos obedecê-lo e criou leis para mostrar quão pecadores nós somos e, por consequência, incapazes de cumpri-las integralmente. Certo? Se todos fôssemos perfeitos e já teríamos sido arrebatados, penso eu. A gente precisa ser aperfeiçoado no amor, porque das 613 leis que constam no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, como o pastor falou, a gente não teria condição de cumprir todos os mandamentos. Então, à medida que a carnalidade, a humanidade das pessoas foi se mostrando, o Senhor foi mostrando, olha, vocês não vão conseguir cumprir. E esse fardo, pensa isso, gente, a gente lembra dos 10 mandamentos, e nos 10 já tem uma dificuldade para a gente, né? Se a gente for ler os 613, isso vai ficar muito pesado. E a Bíblia fala sobre o jugo ser pesado, ser dolorido. Esse jugo que o povo judeu tinha sobre si, o Senhor Jesus vem trazer leveza, vem trazer mansidão. Abre lá em Tiago 2:10, por favor. Pois quem obedece, Tiago 2:8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, a gente tem as leis no Antigo Testamento. Tiago está falando aqui no Novo Testamento sobre a impossibilidade da gente viver sobre só pensando em cumprir as leis. Outra vez eu preguei aqui e eu falei sobre isso. O Evangelho, ele é muito além da gente viver sobre é pecado ou não é pecado? Eu posso ou não posso? A gente precisa ter isso em mente, mas o Evangelho é além disso. Isso não traz salvação, isso traz obediência, temor ao Senhor. A gente precisa ter isso em mente, uma referência. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu um novo mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. Amém? Jesus veio nos libertar da escravidão desse jugo. Ele cumpriu nele mesmo toda a lei, porque nele não foi achado pecado. E ele veio instituir uma nova temporada, uma nova estação para a humanidade. E a gente exalta o Senhor nos humilhando, nos prostrando a Ele.
e permitindo que esse jugo que Ele nos oferece, que é o Evangelho, viver em amor, em doação às outras pessoas, em acolhimento, trazendo o problema, tendo empatia. Esse jugo, Ele fala para nós que é leve, é suave, e o fardo é leve, diferente desse aqui. Então Ele vem trazer um novo ensino para as nossas vidas. Amém? Mateus 11, 28, por favor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As almas aflitas, os corações abatidos, depressão, doenças, o Senhor nos ensina esse novo jugo, para que a gente não viva mais uma vida achando que a gente, pelas obras que nós fazemos, é que seremos salvos, ou que estamos construindo para o reino, fazendo o que a lei, como os judeus antigamente faziam, mas com esse novo jugo, com o amor que o Senhor nos ensina, é assim que a gente encontrará descanso para a nossa alma. Diferente do que diz o dicionário da língua portuguesa, o temor a Deus não é por medo, terror, pavor ou nada parecido com isso. Esse temor de reverência, adoração àquele que entregou seu próprio Filho, que sustenta o mundo com a sua palavra e que está sujeito a Ele, pela sua grandeza, glória, majestade, onisciência, presença e potência. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é supremo, e em reverência e submissão obedecemos a Ele alegremente, a esse Deus maravilhoso. Então, percebam que uma vida com Jesus, ela tem que ser leve. A gente tem conversado na reunião dos obreiros sobre essa leveza, sobre viver uma vida com temor e reverência e adoração aos mandamentos, à soberania e supremacia do Senhor, mas de forma leve. E a gente só vai entender essa leveza se a gente tiver, lembra lá no começo, aperfeiçoado no amor. A gente só vai conseguir fluir com leveza, sem peso, quando o amor estiver sendo aperfeiçoado em nós. Penso eu, não está escrito na Bíblia, pelo menos eu não lembro, que nós estaremos aperfeiçoados totalmente quando estivermos com o Senhor. Enquanto isso, nós vamos sendo aperfeiçoados progressivamente. Amém? Na obediência ao exemplo de Jesus, glorificamos a Deus. E a palavra nos instrui aos benefícios da obediência. Mateus 7,24 fala sobre alguns dos benefícios. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quantas vezes você fez algo, tomou uma decisão, achando que estava ouvindo o que o Senhor estava te direcionando? E depois daquilo acontecer, você percebeu que você ficou sem paz, você ficou sem descanso. Então, onde está o erro? No Senhor? Ou na forma como nós estamos buscando, nos colocando diante dele para ouvir? Eu tenho vivido isso, amém? Tenho vivido isso. Então, a nossa prudência e a nossa força, elas dependem de como a gente tem se colocado diante do Senhor para ouvi-lo, no Espírito e não no nosso coração que é enganoso. Amém? Romanos 16, 19 fala sobre aquilo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para a nossa família, obedecendo ao Senhor. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre.
mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Nós somos cobertos por uma nuvem de testemunhas. Então a forma como vivemos diante do mundo, diante da nossa família, daqueles que nos cercam, confiando no Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. A pastora Márcia fala bastante sobre isso, né? Que o nosso testemunho vai falar, o nosso testemunho vai gritar para essas pessoas. Amém? A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Filipenses 2:12, por favor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, tanto quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. O Senhor diz que em meio a esse mundo depravado, você e eu brilhamos. A nossa luz tem que ser colocada no alto para que todos vejam, mas não a nossa luz própria, é a luz do Senhor em nós, amém? Você tem colocado a sua luz no alto ou a sua luz escondidinha? No meio da bolha evangélica ou lá no mundo onde as pessoas carecem do amor de Deus? Isaías 1:19. Aleluia. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Irmãos, além de glorificarmos a Deus, de nos humilharmos e entendermos que o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nós, é o melhor a ser feito, é a melhor forma da gente conduzir a nossa vida, a gente ainda tem benefício nisso. E muitas vezes a gente opta por não obedecê-lo, não glorificando, não exaltando ao Senhor, não nos humilhando e ainda perdendo as bênçãos. É contraditório, né? Em Deuteronômio 11, 13 e 14 fala um pouquinho sobre essas bênçãos que nos acompanham mediante a nossa obediência. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. O Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas fartura, prosperidade emocional, física, financeira, porque sim, o Senhor se agrada de que a gente tenha fartura. Vinho e azeite novo, naquela época, representavam fartura. Amém? Não se esqueçam, voltando, as nossas guerras estão no Senhor. A nossa alma encontra descanso no amor que se entregou por nós, para que a gente tenha leveza e a gente consiga obedecê-lo para desfrutar de tudo isso aqui que Ele está colocando à mesa para nós. E é bem conhecido, Romanos 12, a partir do verso 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, Paulo, acho que ele estava bem ciente qual era o desejo de Deus para as nossas vidas, uma vez que aqueles sacrifícios com animais, eles tinham sido cancelados, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Ele vinha pregando esse evangelho de uma forma que a gente vivesse conscientemente para o Senhor, amém? E é isso que a gente vai ler aqui.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, como a gente adora a Deus? A gente entrega todas as nossas mazelas, as nossas vaidades humanas, os nossos problemas, tudo aquilo que nos afasta de sermos parecidos com Jesus, para que a gente entregue um culto racional, santo e agradável ao Senhor. Essa é a forma. Gente, percebam, está tudo muito conectado. Eu tinha uma pregação, eu tinha um esboço de uma pregação anotado, já há mais de uns 8 meses, pelo menos, e a Morgana me perguntou o que eu ia ministrar hoje. Eu falei, acho que eu vou usar essa ministração. O senhor falou, não, você vai usar isso aqui, ó. E ele começou a falar comigo isso na quarta-feira, e eu terminei de montar ontem, e eu falei, Senhor, mas não era isso que eu queria falar, mas não é a minha boca, não é a minha fala. Então, se o Senhor me mandou mudar tudo que eu ia falar, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir e se corrigir e andar nesse amor e entender que não é por obras, que é pelo amor. A gente precisa tomar posse da graça que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas e andar no amor. Amor uns pelos outros, amor por nós mesmos, amor com Deus, para que a gente viva a plenitude desse tempo diante do Senhor. 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda essa transformação, de novo, só quem é beneficiado somos nós. Muitas vezes você fala assim, não sei se você já pensou por isso, mas eu já ouvi isso algumas vezes. Mas por que eu tenho que fazer isso para Deus? É como se Deus tivesse baixa estima. Não, Deus é bem resolvido, né? Ele não precisa de adoração e louvor para que ele se sinta com o ego inflado. Não, ele não é humano. Esse é o nosso pensamento, essa seria a nossa visão de mundo. Mas Deus pede para que a gente o adore e louve a Ele, para que a gente seja beneficiado, para que a gente encontre o lugar seguro, o lugar onde nossa alma vai encontrar repouso nele. E é só assim que a gente consegue entrar nesse lugar. Amém? Para a gente já caminhar para o fim, Filipenses 4, a partir do 6, por favor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Dani lembrou, né? A gente tem vindo aqui de segunda-feira, eu tenho conseguido ver a paz. Na última segunda-feira eu falei sobre isso, sobre eu querer voltar a ter paz no meu coração. Fazia muito tempo que eu não tinha paz no meu coração, por causa dessas aflições, por causa dessas situações que a gente tem vivido. E há muito tempo eu não tinha paz, 6 meses para 1 ano praticamente. E o pastor sempre reforça, sempre fala, e a gente sempre coloca alguma coisa no caminho que não dá, porque está tarde, porque está quente, porque está frio, porque está sol, porque está chovendo. Venham, porque a mudança acontece no momento que você se dispõe a estar aqui. A paz que excede todo entendimento. Se disponha, se coloque nesse lugar de obediência pelo amor. Lembre-se dos benefícios, sim, mas lembre da reverência, lembre do temor, lembre do amor, lembre de quem se entregou por nós. Ele não poupou seu próprio filho para que nós tivéssemos acesso a todos esses benefícios. Amém? 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muitos conhecem, eu não vim de um berço cristão onde a palavra ela era falada em todo tempo, todos os dias. Eu sempre tive um temor do Senhor, mas sem conhecê-lo, ou sem ter sido apresentado a esse Jesus que nós estamos falando aqui hoje. E eu sempre via em algumas casas que eu ia, então eu não tenho o igrejês que muitos têm, né? Muito tempo de igreja, minha conversão é de 2013 para cá. Então, para trás, eu não tenho esse histórico de igreja. Mas eu lembro que eu ia na casa de algumas famílias e via lá a Bíblia aberta, Salmos 23. Coloca aí, por favor. Aquilo nunca fez sentido para mim e eu acredito que, na verdade, a vontade do Senhor é que a gente coma essa palavra todos os dias, não que ela fique lá só aberta, tomando pó, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Só até. Quantos de nós temos acesso à palavra, tivemos acesso a essa palavra de verdade, de vitória, de confirmação daquilo que é Deus na nossa vida todos os dias? Nós estamos sendo expostos. Hoje mais ainda, por causa da internet, tudo ficou muito mais fácil. Mas como a gente tem vivido, tem tomado posse dessa palavra de paz, de tranquilidade no Senhor. Salmo 119, 101. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Pode voltar essa, por favor. Mais que o mel para minha boca. As palavras do Senhor, irmãos, elas têm que arder, têm que queimar no nosso coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não há nada parecido nesse mundo verdade, que pode nos oferecer o que essa palavra nos dá. Segurança de um futuro com o Senhor, um futuro em paz. A gente almeja, a gente canta e a gente adora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas essa palavra nos traz paz para hoje. Para hoje. Para a gente viver hoje, enquanto o Senhor não vem. O pastor Daniel tem pregado. Vamos preparar o nosso dia, que será com o Senhor. Vamos começar hoje. Vamos viver essa palavra hoje. Amém? Ganhe entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Alguém uma vez, eu não lembro quem ministrou aqui, e sempre, nunca sai da minha memória isso. A lâmpada que ilumina os meus pés. Então falava sobre, acho que foi a pastora Simone que pregou aqui. Ela falava da lâmpada que ilumina os meus pés, ou seja, é algo que está aqui, está próximo. É para eu não cair aqui agora. É para eu conseguir enxergar o meu entorno próximo, para eu conseguir ver o meu redor.
e luz que clareia o meu caminho, pensa o farol de um carro, ele joga para frente a luz. Então a gente tem a mesma coisa, as duas coisas na mesma palavra. É aqui para agora, para nos ajudar no dia de hoje, mas para colocar foco no que está por vir, para nos liberar e para a gente conseguir enxergar o obstáculo, o perigo, o inimigo que está à frente e adiante. A palavra é mais doce do que qualquer coisa que a gente possa encontrar nesse mundo. Aleluia! Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Quem lembra de quando recebeu o apelo, decidiu entregar a sua vida para Jesus? Senhor, agora eu sou todo seu, meu coração é seu. Lembrem diariamente desse dia, para que vocês lembrem do compromisso que fizeram com o Senhor, do primeiro amor que você teve rasgado no seu coração, para que você o adore todos os dias da mesma forma. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Seja esse, irmãos, o nosso desejo todos os dias. O amor. Ian, coloca aquela imagem pra gente. Eu não sou bom do visual, de cores, me perdoem quem trabalha com isso, mas a ideia, a gente fala no trabalho que a gente não consegue imaginar se a gente não tiver uma imagem, e eu quis trazer uma imagem para vocês, do amor que a gente falou no começo, e é um ciclo sem fim, o amor que nos leva ao temor, o temor não por pavor, não por medo, mas o amor que nos leva à obediência, porque a gente entendeu e procura ser aperfeiçoado no amor. Então a gente chega à obediência leves, entendendo quem é o nosso Senhor, que Ele é fogo consumidor, mas Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é paz. E a obediência nos leva à vontade de Deus. E quanto mais a gente vive a vontade de Deus, mais a gente se rende ao amor. E a gente entende o temor, e a gente obedece e vive a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? O amor nos revela o temor, que por sua vez nos impulsiona para uma vida de obediência leve na alma e convicta no espírito. Todos temos a garantia na palavra, pelo selo que a gente recebeu com o Espírito Santo, que procedendo dessa maneira experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesse lugar que podemos lançar a nossa ansiedade, aflições, cansaço, com a certeza de que o plano do Senhor é infalível para as nossas vidas. Amém? Você tenha uma semana abençoada, que essa palavra tenha falado ao seu coração como falou ao meu, que a gente reflita todos os dias na vontade do Senhor para as nossas vidas, de acordo com a sua palavra, que a gente deixe as nossas vaidades de lado, que a gente coloque o nosso ouvido, que o Espírito Santo seja o nosso ouvido, o nosso guia. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, aprendeu já? Agora vamos praticar, né? Vamos praticar esse amor que nós ouvimos do Senhor. E o praticar é moleza, né? Fala aí, é fácil? É fácil? Não, mas é sempre pedindo sabedoria ao Senhor para lidar com cada questão, e Ele dá livremente para nós. Nós só precisamos estar conectados no Senhor, porque tem situações que se levantam dentro da nossa casa e no ambiente de trabalho, porque essa palavra a gente aprendeu aqui sobre o amor e como lidar com o ser que não conhece, que não conhece o Senhor,
e como lidar com aquele que de repente pode estar frio diante do Senhor e como lidar com essa situação toda. No casamento da Dani eu iniciei falando sobre amor e falei assim que amor é renúncia. Amor é renúncia. Amor é abrir mão. É abrir mão de si para poder amar o outro. É negar as suas vontades para poder amar o outro. É fácil negar as suas vontades. De repente você está ali atarefado, já agendado, como acontece comigo em casa. Eu estou falando um testemunho meu. A Simone está me assistindo aí lá de Santa Catarina. Ela não está presente porque nesse final de semana ela teve que cuidar das netas lá em Santa Catarina por um motivo muito bom, porque o Vinícius e a Dessa estão desde sexta-feira fechados no local aprendendo sobre liderança de igreja, com os líderes da igreja. Olha que bênção, né? Então é o Senhor cuidando de todas as coisas. E foi a Simone e a Neuza para lá. O Senhor guardou na ida e vai guardar na volta. Então isso acontece comigo e com a Simone. Às vezes eu estou ocupado com algumas tarefas e eu estou ligado já na tarefa que eu já vou fazer, mas de repente ela pega e me chama a atenção: amor, isso e isso. E aí eu tenho que parar para mim parar esse mecanismo em que eu já estou na minha mente, eu tenho isso para fazer, então não dá tempo de parar aqui. E aí é necessário que eu abra mão, né? Isso já aconteceu, abra mão de fazer as outras coisas para poder dar atenção. Isso é amor, é abrir mão das outras coisas. Eu prometo que eu vou vigiar nessa situação, né? Porque mesmo quando eu estou já ligado e procuro querer ter essa sabedoria de estar com a escuta totalmente voltada, né, para Simone, às vezes a minha escuta não está totalmente 100% ali. Eu estou ouvindo, mas eu quero fazer outras coisas para poder acelerar, e na verdade você não está aí agradando ao outro, você não está amando, você não está se dedicando ali com a atenção totalmente voltada ali naquele momento. Por isso que eu digo que amor é igual a renúncia, né? Só que também eu falei, no casamento também, falei sobre o verso de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que tem tudo a ver com isso que o Rafa está falando aqui. Para amar o outro eu preciso estar bem resolvido, né? Como que eu vou, se eu não estou bem resolvido, né? Está o André, a Ianca aí, todos nós aqui diante do Senhor, e aí eu estou aqui ouvindo uma palavra, eu estou me preparando, eu estou cuidando de mim. Nesse momento você se cuidou. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu estou me amando, eu estou me alimentando, eu estou nutrindo, e agora eu estou preparado para poder amar o outro, né? Não é assim? Você está pronto para poder amar, para poder envolver? É aquilo, né? Foi realmente uma extensão esse culto, porque abriu dessa forma e está fechando com essa palavra maravilhosa aí de amor, renúncia. Fala aí para o seu irmão: amor igual renúncia. Amor igual abrir mão aí do seu eu, né? Das suas vontades, do seu querer. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Tem um louvor que diz assim: a tua palavra esconde. Aonde escondido? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra
destes no sangue lavei das tuas águas, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oh Senhor, a tua palavra, Senhor, guardamos sim no nosso coração. Nós não vamos, Senhor, somente ouvir e esquecer aquilo que o Senhor tem nos orientado, mas vamos praticar, Deus, aquilo que ouvimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado na sua presença, desfrutando daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Fala para o seu irmão, vem para a oração amanhã, é às 8 horas, e ó, é das 8 às 9, eu fixo sempre nesse horário, 8 às 9, falo o horário de encerramento, porque nós estamos fazendo assim, a Dani está seguindo certinho. Amém, amados? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, a paz.